O primeiro Fórum Anual sobre Saúde Sexual e Reprodutiva é um exemplo de um espaço de discussão que, na verdade, em vez de acontecer anualmente, devia acontecer mais vezes, porque jovens, homens e mulheres e LGBTQIA+, precisam de espaços como esses para discutir sobre muitas questões, porque a sexualidade não tem simplesmente a ver com sexo e são temas muito urgentes. Estivemos há pouco tempo a abordar sobre a questão da igualdade de género e os homens fizeram perguntas que se fazem em todos os eventos, todas as vezes que se levanta a questão sobre a discussão na ótica do género. E estas perguntas demonstram, na verdade, o desinteresse que há, principalmente da classe masculina, em entender questões que afetam as mulheres, porque às vezes já há dados estatísticos e há ciência que comprova sobre como as mulheres são as mais afetadas em todas as problemáticas sociais que nós temos. Então, esses espaços precisam ser cada vez mais recorrentes e que haja abertura para debater essas questões não só na perspectiva das mulheres, como também na dos homens, porque o que nós ouvimos nas questões que se fazem são, na verdade, um alarme. E se há um alarme é porque precisa haver essas conversas a nível das nossas famílias, a nível das nossas instituições, a nível das organizações da sociedade civil, não como bandeiras que se devem levantar, por exemplo, em dezembro, quando se começam os 16 dias de ativismo para a eliminação da violência contra a mulher, ou quando é um dia da mulher, mas que são situações que acontecem diariamente. A questão da violência doméstica, o abuso sexual, a própria exclusão das mulheres nos mercados formais de trabalho, bem como da comunidade LGBTQIA+, em Angola, são muito graves. Então, dou os meus parabéns à organização pela iniciativa e eu espero que realmente façam mais, porque não vai ser possível reforçar o papel e a capacidade da sociedade civil de fazer advocacia social por essas causas se as discussões não forem recorrentes e se também não haver uma advocacia forte em prol disso. Já é muito bom que a organização não envolva simplesmente a organização da sociedade civil, né? Temos aqui a JS, o CRB, a OIC, a OHI, e inclusive também a Faculdade de Medicina da Universidade de Katiavala-Bwila. Então muitas outras organizações podem se envolver nisso. Uma coisa que eu reparei também é que quando são atividades relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, são as atividades em que nós mais temos presenças de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas quando se abordam outras questões como direitos humanos, direito das dungueiras, por exemplo, não são espaços de discussão em que nós temos a presença dessa comunidade. Então, precisa haver esse maior envolvimento, maior engajamento para que as decisões sejam tomadas num sentido em que beneficiem a todos e não simplesmente uma única comunidade de pessoas vulneráveis, somente as mulheres, quando são coisas que também incluem outras identidades de género. Então nós também temos que começar a questionar, né? Por que quando estamos numa discussão sobre um assunto mais geral, sobre as eleições, tem maioritariamente homens a discutir, mas as mulheres não estão aí, mas a comunidade LGBTQIA+, não estão aí? Será que o futuro desse país, a presidência, o próprio sistema governativo não diz respeito às mulheres? Não diz respeito às mulheres pobres, não diz respeito às dungueiras, não diz respeito aos gays, às lésbicas, aos bissexuais, aos HSH, às MSM. Então, são questões que não se esgotam num fórum como esse e que com certeza devem ser mais recorrentes, mas é uma iniciativa, já se abriu o caminho. O que nós devemos fazer não é ser pioneiros, né? Aconteceu e acabou, mas abrir o caminho para que também outras organizações, grupos suborganizados realizem atividades como essa.